Então tá, gente, a reunião começou a ser gravada, então a partir de agora os alunos vão poder acessar o conteúdo que a gente, tanto o conteúdo, tanto a questão da imagem do som, né, que eu estou disponibilizando, os arquivos que vão ser disponibilizados para vocês, o bate-papo, aí a partir de agora está gravando, vocês vão ter acesso a tudo. Então tá, deixa eu iniciar, compartilhar com vocês aqui os slides. Esses slides que eu fiz para a nossa web aula de hoje é em cima do que está proposto no portfólio mesmo. Eu só fui colocando os itens um por um para falar um pouquinho deles. E à medida que vocês foram tendo dúvidas, vocês podem escrever no bate-papo, que os tutores estão aqui para me ajudar e respondendo as dúvidas de vocês no bate-papo, tá ok? Se eu conseguir ir falando, vendo as perguntas, eu também posso ir respondendo em tempo real. Tá joia? Então tá, então a gente vai falar nessa aula sobre planejamento, planejando as ações do estágio em educação infantil, a proposição do projeto de ensino. Vocês estão conseguindo visualizar o slide que eu coloquei para vocês? Dá um ok aí, gente. Então tá, legal. Bom, na unidade 1 vocês fizeram a observação, vocês tiveram que observar, só retomando um pouquinho do que já foi trabalhado até o momento. Não está conseguindo ver, Rosângela? Bom, então os slides estão aqui, mas eu vou falar em cima do que está colocado no slide, tá ok? Só retomando então, na unidade 1 vocês trabalharam a questão da observação de ensino, da observação na instituição de ensino. Vocês tiveram que cumprir 36 horas de observação e a gente dividiu essas 36 horas de forma que contemplasse todas as faixas etárias que são contempladas pela educação infantil. Então, vocês tiveram 12 horas de observação no berçário, que são crianças de 0 a mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Depois vocês tiveram a oportunidade de fazer observação no maternal, que é aquela faixa etária de 2, 3 anos, 3,5, e depois vocês foram para o pré-escolar, 4 para 5 anos. Dessa forma, a gente tentou contemplar todas as faixas etárias. Vocês sabem que são faixas etárias, assim, educação infantil, mas são bem distintas as formas de se trabalhar com essas diferentes faixas etárias. Aí vocês cumpriram as 36 horas de observação, e a partir do que vocês observaram, agora é o momento de vocês planejarem a regência, né? Como que vocês vão planejar? O que vocês vão trabalhar em sala de aula? É através da elaboração desse plano de ensino, desse projeto de ensino. Então, o que é esse projeto? O que é um projeto de ensino? Então, o projeto de ensino seria a sistematização do trabalho, no nosso caso, do trabalho do professor. Ele vai sistematizar de que forma que ele vai trabalhar. Então, nessa sistematização, nesse projeto, vai estar contemplado o que ele vai ensinar, quando ele vai ensinar, por que ele vai ensinar, principalmente como que ele vai ensinar. Então, a partir do momento que vocês já observaram a realidade, já observaram as crianças, a rotina, é o momento agora de vocês entrarem em contato com o professor da instituição, que vocês escolherem a turma que vocês tiverem mais afinidade. É lógico que tem gente que tem mais afinidade com bebê, tem profissionais que têm mais afinidade com crianças maiores, no caso da pré-escolar. Então, a partir dessa visão de vocês escolhem a turma onde vocês têm mais afinidade ou que gostariam de trabalhar para propor esse projeto, né? É importante que nesse momento vocês se articulem com o professor da instituição, da sala que você escolheu. Você escolheu o maternal? Vai lá, passa lá na instituição, conversa com esse professor do maternal, vê o que ele está trabalhando, pensando que vocês vão estar fazendo essa regência agora no mês de novembro. Então, chega na instituição, baixa um papo com esse professor. Olha, professor, eu quero fazer as minhas 20 horas de regência aqui no maternal. Eu gostaria de saber o que está planejado para trabalhar com as crianças agora em novembro. E tenta articular esse projeto de ensino a partir dos conteúdos que o professor tem previsto para trabalhar com essas crianças agora no mês de novembro. Por exemplo, lá no CEI onde eu trabalho,
agora em novembro a gente vai estar trabalhando os animais. Então, é interessante você articular uma proposta de regência que vá de encontro com o que esse profissional está trabalhando dentro da instituição, tá ok? Deixa eu só dar uma lida aqui na Rosângela. Professora, meu projeto era... já sei que é o professor, isso mesmo, sobre as frutas. Ok, era isso que eu estava falando. A importância de vocês se articularem junto com o professor regente sobre o que vocês vão estar trabalhando no sentido de que vai em encontro com o que o professor está trabalhando. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho, então, desse projeto de ensino. Então, eu já falei que é um projeto, é a sistematização de como você vai estar... trabalhando, né? Como que você vai sistematizar o seu trabalho. Então, tem alguns itens, esses itens eu retirei do modelo do portfólio que vocês vão ter que entregar ao final dessa unidade 2. Então, quais são os itens que têm que estar contemplados nesse projeto? O tema, justificativa, objetivo geral e específicos, o conteúdo, as áreas de conhecimento, o desenvolvimento, o cronograma, os recursos, resultados esperados, e referência do projeto. Eu vou falar de cada um desses temas e, para facilitar para vocês, eu acho que eu vou tentar fazer, dar um exemplo. Por exemplo, eu vou falar do tema e aí eu vou dar um exemplo de um tema que vocês podem estar escolhendo. No caso, a Rosângela escolheu desenvolver um projeto, acho que na área de frutas, né? Mas... eu vou estar dando exemplo, vou estar dando outro exemplo para vocês mais ou menos e conseguindo compreender o que é cada uma desses itens. Então vamos lá. O primeiro item do projeto é a escolha do tema. Essa escolha do tema, como eu já falei para vocês, é importante que seja originada a partir das experiências que vocês vivenciaram no período de observação, certo? Levando em consideração a faixa etária com que você pretende trabalhar. Então, é importante que você escolha a turma que você tenha mais afinidade. A elaboração da proposta tem que ir de encontro ao que você experienciou durante o período da observação e também tem que ir de encontro com o que o professor está trabalhando. Isso é super importante para você poder terminar um tema que seja coerente para você trabalhar durante sua regência. Por isso que eu coloquei aqui, é importante que o aluno verifique junto ao professor regente quais os conteúdos que estão sendo trabalhados com as crianças e articular um tema que vá de encontro com o que está sendo trabalhado. Esse mês, lá no CEM onde eu trabalho, a gente vai trabalhar os animais. Então, uma proposta de projeto seria, por exemplo, sobre os animais, né? Um tema, conhecendo os animais. Depois que você delimita o tema... o segundo item é a justificativa. Na justificativa que você vai colocar a importância desse tema, qual que é a relevância. Então, tente justificar o porquê que você escolheu esse tema e qual que é a relevância de se trabalhar com esse tema. Então, coloca lá, explica por que você escolheu, por que esse tema é importante, é um conteúdo que é trabalhado com as crianças nessa faixa etária. Então, justifique a importância do tema que você vai estar trabalhando durante a regência. Tá ok? Objetivos gerais específicos. Especificar os objetivos pretendidos com a execução do projeto. Procure listar um objetivo geral. Por exemplo, se nós vamos trabalhar com os animais, o objetivo é oportunizar que as crianças... Sempre lembrando que o objetivo não é do aluno, o objetivo é o que a criança precisa alcançar com a execução desse projeto. Então, você está proporcionando nesse momento, quando você trabalha com os animais, você está proporcionando que a criança conheça os animais, os diferentes tipos, os animais do fundo do mar, os animais da fazenda, está oportunizando que as crianças façam uma comparação entre os animais da fazenda, os animais selvagens, os animais domésticos. Então, você vai colocar no objetivo o que a criança precisa alcançar com esse tempo, com esse trabalho, tá ok? Então, procure listar um objetivo geral, que contemple todo o projeto, e alguns objetivos específicos, né? As especificidades. Tá ok? Vamos avançar. A questão dos conteúdos. Nesse item 1.4 aqui, vocês vão elencar os conteúdos que vocês vão desenvolver durante o período da execução do projeto. Então, vocês determinaram um tema. Por exemplo, como eu já falei, conhecendo os animais.
Aí os conteúdos, o que você vai trabalhar dentro desse tema, conhecendo os animais? Você pode trabalhar muitas coisas. É aqui que você vai detalhar os conteúdos que você vai trabalhar, entendeu? Por exemplo, eu vou dividir conhecendo os animais em vários grupos. Então, em cada aula eu vou trabalhar um grupo. Os animais do fundo do mar, os animais da fazenda, os animais que voam. Então, aqui você vai listar todos os conteúdos que você vai trabalhar durante o projeto. E eu só coloquei essa questão do RCMI aqui para vocês lembrarem que os conteúdos, eles sempre se organizam a partir de 3 eixos centrais. A gente já viu isso quando eu trabalhei com vocês a questão do currículo na educação infantil. São os conteúdos conceituais, que diz respeito a conceitos, fatos, princípios, os procedimentais, que sempre vai se referir a saber fazer, e os conteúdos atitudinais, que estão associados a valores. Então, aqui procura listar todos os conteúdos que vocês vão trabalhar durante o período da regência. Essa área de conhecimento. Bom, a gente também já trabalhou, quando a gente trabalhou a questão do currículo na educação infantil, a gente trabalhou quais são as áreas de conhecimento dentro da educação infantil. Os conteúdos da educação infantil, eles estão vinculados às grandes áreas apresentadas na RCNEI, lá no volume 3. Vocês devem se lembrar quais são, mas elas estão aqui. Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, e a matemática. O que são cada uma dessas áreas de conhecimento? Movimento. Qual que é a área do conhecimento do movimento? O que engloba o movimento? A gente pode olhar na área de conhecimento do movimento sobre várias perspectivas. A gente pode falar, quando a gente está falando de movimento, a gente está falando da questão física, pular, brincar, correr, abaixar, levantar, deitar, rolar. São de várias formas que você pode estar trabalhando movimento com as crianças. A gente também pode estar falando de movimento da questão motora, encaixar peças, que mais? Cortar, dobrar, tudo isso pode estar trabalhando também, lógico, com crianças maiores, né? E a gente também pode estar trabalhando o movimento a partir de jogos, de brincadeiras, né? A gente pode trabalhar a questão do movimento de várias formas. Quando você está trabalhando, por exemplo, dentro desse exemplo que eu estou dando de animais, né? Por exemplo, você pode trabalhar o movimento dos animais, o sapo pula, aí as crianças pulam. Você pode pensar várias formas de trabalhar movimento dentro da proposta do seu projeto, tá ok? Outra área, música. O que é a música? As cantigas de roda, as músicas infantis, os ritmos, instrumento musical. Toda essa parte de musicalização faz parte dessa área de conhecimento, a musicalização. É muito importante explorar a parte de música com as crianças. As crianças gostam, é uma atividade prazerosa, é uma atividade lúdica. E você pode trabalhar música dentro de qualquer projeto. Por exemplo, a gente está falando dos animais, né? Se você vai trabalhar os animais, tem várias músicas que galinha, o sapo, a cobra. Então, você pode explorar essa questão da musicalidade de várias formas e associar a musicalidade com o movimento, certo? Artes visuais. O que são artes visuais? Você pode trabalhar dentro de... As artes visuais é tudo que envolve fazer artístico. A pintura, o desenho, a modelagem, a leitura e releitura de imagens. É lógico que sempre dentro da faixa etária que você está trabalhando. Tem gente que trabalha a área de conhecimento artes através da apreciação de obras de pintores famosos, releitura de quadros famosos. Esse é um tipo de trabalho que você consegue desenvolver no pré, mas você não consegue desenvolver no berçário. Então, sempre pensando, quando vocês estão idealizando o projeto, que criança que eu estou trabalhando? Qual que é a faixa etária? Em que momento que ela está? O que eu consigo explorar junto com essa criança, certo? A linguagem oral e escrita, que é desenvolvimento oral, ampliação de vocabulário, relatos de experiência, sentar com as crianças ali, fazer uma roda de conversa, estimular que eles falem, contem como foi o dia. É gostoso poder sentar com eles e conversar, né? Essa roda da conversa é muito importante
para a sua interação com as crianças e também para a interação entre as crianças. Natureza e sociedade. São vários temas que a gente pode estar trabalhando dentro desse eixo de natureza e sociedade. Geralmente a gente trabalha a questão sociais, a identidade, nome, qual que é seu nome, suas características físicas, a questão da família, a questão da escola, tudo que vocês trabalham dentro dessa área de natureza e sociedade, meio ambiente, datas comemorativas, profissões, animais, todas elas se encaixam dentro dessa área de natureza e sociedade. E a matemática, que também é super importante. Nessa área de matemática, você não vai estar trabalhando com a criança só a questão da sistematização de noções matemáticas, mas também conceitos, ideias de localização, ideia de quantidade, ideia de classificação, ideia de seriação, por tamanho, por peso. E, por exemplo, se a gente estava falando do projeto de animais, você pode dar uma pintura para a criança e pedir para ela pintar, por exemplo, o animal que está atrás da árvore. Aí você já vai estar trabalhando essa questão dessa ideia de localização. Ele vai ver qual animal que está onde, está atrás da árvore. Então, de várias formas, você pode explorar todas essas áreas de conhecimento dentro da proposta que você vai estar elaborando, tá ok? Então, quando você for fazer a sua proposta, é importante você apontar qual área será trabalhada durante o desenvolvimento do seu projeto. Não esqueça que a escolha do tema deve estar articulada com a área que você escolheu. Então, vamos para o próximo slide. O 1.6 é o desenvolvimento. Então, é aqui que a gente vai entrar na questão do plano de aula. Como é que você vai desenvolver o seu projeto? É a partir da proposição dos planos de aula. Eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento desse slide para colocar o plano de aula para vocês, tá ok? Só um pouquinho. Eu queria agradecer aos tutores que estão me apoiando aí no bate-papo. Eu estou falando sobre os slides e os alunos vão se manifestando por bate-papo. Aí o Anildo, a Edileuza e a Rosinéia pode estar me ajudando aí respondendo as dúvidas dos alunos, tá ok? Então, deixa eu pôr aqui o modelo de plano de aula. Então, o desenvolvimento do projeto vai estar descrito nas proposições dos planos de aula. Vocês estão conseguindo ver o modelo de plano de aula? Está todo mundo vendo? Ok. Então, esse é o modelo que eu disponibilizei para vocês, acho que está na biblioteca. Então, vocês vão ter que elaborar esses planos de aula para contemplar as 20 horas que vocês vão trabalhar. Quando eu coloco aqui, a primeira parte é a identificação, né? O nome da instituição, nome do professor, nome do aluno estagiário, turma e o período, tá ok? Essa data, vocês vão especificar os dias que vocês vão estar na instituição fazendo a regência. Por exemplo, de repente você se programou ali para a primeira semana de novembro, né? Você programou a sua regência ali para o dia 2 ou dia 6. Então, vamos lá. O plano de aula, você vai colocar a data, dia 2/11. Tempo de execução, 4 horas. O que é importante vocês saberem você pode planejar uma aula onde esteja, como que eu vou dizer? Você pode idealizar um plano de aula que extrapole, por exemplo, 1 ou 2 dias. Por exemplo, você pode planejar um conteúdo que não seja possível você cumprir em um dia. Então, você vai cumprir aquele plano em 2 dias. É isso que eu coloquei aqui na data. Você vai especificar a data em que será ministrada a aula. Mas o mesmo plano pode ser realizado em mais de uma aula. Mas é necessário especificar quantas horas estão previstas para a realização do plano de aula. De repente, você monta uma aula que você sabe que você não vai conseguir cumprir tudo aquilo que você propôs num dia. Então, você pode colocar, por exemplo, no dia 2 e 3, eu vou cumprir o que está proposto nesse plano de aula. É isso que eu quis dizer. Então, você vai colocar a data 2 e 3 de novembro, por exemplo, o tempo de execução, 8 horas. Que é o tempo que você precisa para cumprir o que foi estabelecido nesse plano de aula. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo dos animais, né? Vamos supor que no dia 2 e 3 você quer trabalhar os animais do fundo do mar, por exemplo. Então,
Você planejou um monte de coisa para você trabalhar com as crianças, com os animais do fundo do mar. Você quer contar uma historinha dos animais do fundo do mar, da baleia, por exemplo. Você quer também, dentro dessa proposta de aula, você quer fazer uma atividade de pintura com eles, ou você também pode, ou você também quer, dentro dessa sala, desse momento, desse plano de aula, assistir desenhos do fundo do mar, tipo Procurando Nemo. Você também quer fazer com eles um peixe com um prato de papelão descartável, tal. Então, são várias coisas que você pode propor dentro do plano de aula, mas é importante que tudo isso que você proponha, você pense quantas horas eu vou precisar para executar essa aula. Eu vou precisar de 4? Então é um plano de aula de um dia, beleza. Não, eu vou precisar de 2 dias, eu acho que eu vou precisar da segunda e da terça-feira para trabalhar tudo isso que eu pensei para essa aula. Então coloca lá as datas e coloca a quantidade de tempo que você vai precisar para execução. Mas você tem que elaborar os planos de aula de forma que dê as 20 horas aulas de regência, tá ok? Então é importante isso. Então, beleza, colocou a data, colocou o tempo de execução. Você vai colocar o tema, por exemplo, conhecendo os animais do fundo do mar, beleza. Os objetivos, o que você quer que o aluno alcance? Você quer que o aluno conheça os animais do fundo do mar, você quer que o aluno saiba que existem diferentes animais, que existem os peixes, mas você também quer mostrar os diferentes animais, a baleia, o golfinho, o caranguejo, o siri. Você quer que os alunos comparem os animais que moram no fundo do mar com os animais que você vai trabalhar no outro dia na fazenda. Então, vai listando todos os objetivos que você quer que o aluno alcance com aquela aula que você vai ministrar, ok? Então, depois que você estabelece os objetivos, aqui você vai linkar os conteúdos, coloca tudo que você vai trabalhar. Então, você colocou aqui no conteúdo o que você vai trabalhar e na metodologia, como que você vai trabalhar. Como é que você vai trabalhar? Você vai contar uma história? Então, você vai utilizar livro? Que livro? É livro de fantoche? É livro de... vídeo, desenho? Então, coloque na sua metodologia de que forma, como você vai trabalhar. O conteúdo é o quê? O que você vai trabalhar. Metodologia é como você vai trabalhar. Tá ok? As atividades. Aí, o que você vai fazer para você trabalhar isso? Você vai dar uma pintura? Você vai contar uma história? Você vai passar um desenho? Como que você vai... De que atividades que você prevê? Você previu uma pintura só? Você previu fazer um animal usando material de sucata? Então, aqui nas atividades, você vai descrever as atividades que envolverão a execução do seu plano de aula. Tá ok? Recursos didáticos. Liste aqui tudo que você vai usar. Se você vai, por exemplo, fazer um peixinho com eles, usando um prato de papelão, então coloque lá, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o pratinho, eu vou utilizar a tinta guache para pintar o peixe, eu vou utilizar uma tesoura para cortar, para montar. Então, os recursos didáticos não é tudo que você vai utilizar para executar a sua aula, desde materiais e também outras fontes. Eu vou passar o filme do Procurando Nemo. Então, você vai usar o quê? Você vai usar a televisão, você vai usar o DVD, você vai usar o vídeo, você vai usar o filme Procurando Nemo. Coloque tudo que você vai utilizar para que você consiga executar a sua aula de forma que a criança consiga desenvolver, aprender aquele determinado conteúdo, ok? Recursos didáticos eu já falei. E avaliação. A questão da avaliação, você vai indicar como é que você vai avaliar a aprendizagem das crianças. Essa avaliação, ela pode ser feita de diferentes formas. Você pode fazer uma avaliação diagnóstica, formativa, somativa, mas é necessário pensar durante a sua aula, de que forma que você vai medir se a criança está aprendendo ou não. Aqui que a gente coloca, eu planejo, eu executo, mas eu também avalio. A criança conseguiu aprender o conteúdo que eu preparei através das atividades, foi através da roda de conversa, de que forma que você conseguiu perceber que a criança aprendeu aquele conteúdo?
Então, coloque aqui de que forma que você pretende avaliar se a criança aprendeu ou não aquele determinado conteúdo, tá ok? E se você usou algum tipo de livro para preparar sua aula, sites, blogs, todo o material que você utilizou, você deve constar aqui nas referências, tá ok? Que é a referência bibliográfica que você consultou para o planejamento das aulas. Então é isso, são 20 horas de regência, então você precisa planejar as suas aulas de forma que sejam contempladas as 20 horas que você vai estar trabalhando em sala de aula. Então vocês vão escolher uma sala que seja berçário ou maternal ou pré, e vocês vão fazer os planos de aula, que é o desenvolvimento do seu projeto, de forma que contemple as 20 horas que vocês vão estar em sala de aula. Então, a forma como vocês vão fazer esses planos de aula vai ser a forma que você vai se organizar lá no seu trabalho, o trabalho que você vai desenvolver lá na instituição. Se, por exemplo, você vai de segunda a sexta e você vai trabalhar 5 tardes, 4 horas por tarde, você tem que... cada dia você vai fazer uma aula diferente. Por exemplo, segunda-feira eu vou trabalhar animais do fundo do mar, terça-feira eu vou trabalhar os animais que voam, quarta-feira eu vou trabalhar os animais da fazenda, quinta-feira eu vou trabalhar os animais da floresta, sexta-feira eu vou trabalhar os animais do jardim. São 5 planos de aula, cada plano de aula de forma a contemplar... a Rosilene acabou de entrar, seja bem-vinda, Rosilene. Cada aula vai contemplar 4 horas, né? Agora, se você pega um tema que você acha que você vai usar 2 dias, então é um plano de aula de 8 horas, mais um plano de aula de 4, mais de 4, mais de 4. Faça esses planos de forma a contemplar as 20 horas da regência, porque a gente precisa saber de que forma você vai desenvolver o projeto que você propôs. E a forma de desenvolvimento, ela vai estar explicitada dentro do plano de aula, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento desse plano de aula. Vamos voltar lá para os slides. Então, eu já falei o desenvolvimento, que seria a proposição dos planos. Depois do desenvolvimento, vem aqui a parte do cronograma. Você vai ter que especificar o período em que será realizado esse projeto. O projeto, ele envolve que partes? Ele envolve agora essa parte da proposição da elaboração. Então, você vai colocar o período que você utilizou para elaboração e você também tem que contemplar o período que você utilizou para execução e depois você tem que contemplar o período que você vai utilizar para executar. Então, todas as etapas do projeto, elaboração, execução e avaliação, você precisa especificar o período. Então, especifique o período e especifique a ação que vai ser realizada dentro daquele projeto. É um cronograma simples, só especifica o período e o que você vai estar fazendo dentro daquele período, tá ok? Não é nada muito complicado, não. Deixa eu ver o que mais. Depois do cronograma... Ixi, aqui parece que sumiu aqui. Espera lá, só um pouquinho, deixa eu abrir o arquivo que eu compartilhei aqui com vocês. Para mim tá oculto o penúltimo slide. Mas depois do cronograma, vocês têm que listarem os recursos. Aqui apareceu. Depois que vocês especificarem o cronograma, vocês vão especificar os recursos. O que é esse recurso? É tudo que você utilizou, vai utilizar para desenvolver o seu projeto. Aqui envolve a questão dos materiais. Como eu falei, se você previu o que você vai utilizar para fazer as aulas, aqui você vai colocar o que você vai precisar para desenvolver o projeto como um todo. Então, são os materiais didáticos que são necessários para desenvolver a proposta de ensino. Então, todo o material, são livros que você vai utilizar, TV, DVD,
Você vai trabalhar com pintura, então modelo de atividade, tinta guache, lápis de cor, giz de cera, tesoura. Coloque todos os recursos que vocês vão precisar para que essa proposta de ensino seja executada, tá ok? Resultados esperados. Comentar quais são os resultados que vocês esperam a partir da realização desse projeto. Ao final desse projeto, o que você espera alcançar? Você espera alcançar que as crianças aprendam, certo? Mas coloque aqui quais são os resultados com base no tema que você escolheu, nos conteúdos que você elencou, na forma de metodologia que você usou, o que você espera alcançar a partir da proposição desses itens, tá ok? Tente listar os resultados esperados e, por fim, coloque as referências do projeto. Todos os livros que você consultou, os sites, tudo que você utilizou para a elaboração do projeto, você precisa listar, precisa estar nas referências. Se você utilizou o referencial, coloque o referencial. Se você utilizou livros, você vai contar uma historinha, coloque a referência do livro de historinha que você contou, vai utilizar quadrinho, vai utilizar um filme, pesquisou na internet como fazer uma determinada atividade, coloque o blog, o site que você utilizou. Todo o nosso trabalho deve ser referenciado, isso é muito importante, tá ok? Rosineia, o modelo de cronograma pode ser disponibilizado. Eu vou montar para você, Rosineia, eu vou montar para os alunos, então, um modelo de cronograma e disponibilizar, só para eles terem uma ideia de como eles podem fazer. Tá joia? Bom, gente, eu já falei de todos os itens que devem ser contemplados na proposta que vocês têm que elaborar do projeto de ensino. A gente também falou da questão para ficar padrão. Eu vou montar um modelo de cronograma e vou disponibilizar para os alunos, tá joia? Eu passo para os tutores e os tutores passam para vocês, tá ok? Tá ok. Bom, eu já falei do projeto de ensino, já falei de todos os itens que tem que contemplar nesse projeto, falamos um pouquinho do plano de aula, mas tentei, a partir do momento que eu falava cada item, eu tentei fazer um link com um exemplo, né? E aí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar vocês de alguma forma. A gente já falou da questão da carga horária, que eu percebi que era dúvida de alguns alunos. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação, que a gente já terminou a parte teórica, e agora a gente vai para a parte das dúvidas só.